Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre o quarto canto da Divina Comédia. Dante e Virgílio eles chegam no primeiro círculo do inferno, que seria o limbo. Esse limbo seria devotado às pessoas virtuosas, cujo único pecado foi não terem sido batizadas. Dante ele toma várias liberdades artísticas nessa parte. Então a gente vai destrinchar um pouco isso usando o Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho. Ele foi produto direto do Concílio Vaticano II. Então vamos entender muito bem o que está por trás, porque Dante ele nasceu muito antes do concílio e a fé da igreja ela não muda, mas ela vai sendo exposta de maneira mais clara. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quando você tinha a época de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino escreveu muitas coisas boas. Basicamente, assim, a filosofia dele é a filosofia católica por excelência. Mas ele ainda não tinha uma compreensão muito boa do dogma da Imaculada Conceição. A ideia de que Maria foi concebida sem pecado, se preparando para a vinda do Messias, que nasceria dela. O que acontece? Ele não conseguia conceber que Maria, sendo salva por Jesus, tivesse nascido sem pecado. O que o Beato Duns Scotus depois explicou, falou assim, olha, Jesus simplesmente salvou ela de uma maneira preventiva, impediu que o pecado chegasse até ela. Então, eu não vou entrar no mérito, porque aqui Dante ele fala de vários poetas e um sultão lá, o Saladino, que era muçulmano, fala de grandes filósofos, Platão, Aristóteles. Eu não vou entrar muito no mérito do que é discutido lá. Basicamente, Dante ele se encontra com os seus grandes ídolos, as pessoas que ele admirava em outras religiões. Algumas coisas que a gente vai entender aqui. Primeira coisa, a salvação não vem das obras pessoais. Isso é uma coisa que muitas vezes os protestantes e os católicos eles atritam. Os protestantes, eles dizem que os católicos afirmam que podemos nos salvar através das obras. Não. Se a pessoa não está unida a Deus, se a pessoa não recebe a graça de Deus, ela pode fazer a boa obra que ela quiser. Sem o influxo da graça, ela não pode se salvar. Então, a pessoa que está em condição de pecado mortal, ela não lucra graça pelas boas obras que ela faz. Ela é incapaz de fazer uma caridade verdadeira. Isso é uma coisa importante a se colocar. O influxo da graça de Deus pode levar essa pessoa a fazer coisas boas, mas ela não está colaborando para a própria salvação. Ela precisa se arrepender. Aí que tá, é uma coisa muito importante. Então, o que acontece? Veja bem, Jesus Cristo morre por nós. E estando unidos a Cristo, através do seu corpo, que é a igreja, estando batizados, nós podemos nos salvar. Mas o que nos salva é simplesmente a pertença à igreja enquanto instituição visível? Não. Né? Você vê, por exemplo, o feneísmo, né, que é uma heresia que foi condenada pela igreja, que é a noção de que o único batismo que é válido, que é reconhecido, é aquele batismo que é feito no próprio ritual. Então, por exemplo, o feneísmo ele negava o batismo de intenção e o batismo de sangue. O que são esses dois? O batismo de intenção era aquela coisa, a pessoa estava fazendo a catequese, estava pronta para o batismo, só que ela morre, né? O catecúmeno, né? A pessoa que está se preparando para entrar na igreja e ela morre. Essa pessoa, ela vai para o inferno porque ela não foi batizada, ela estava para ir se batizar, só que ela morreu antes. Então, um batismo de intenção, a pessoa queria se batizar. E o batismo de sangue, né? Que é aquela pessoa que ela morre por Jesus Cristo, morre pela fé da igreja, mas ela não é batizada. Então, você tem essas situações. Então, Dante, ele coloca esse ambiente do limbo para falar daquelas pessoas que moravam em terras não cristãs, que nasceram antes de Jesus
e como que essas pessoas estariam, porque teoricamente Dante é católico, ele sabia que as pessoas que não eram batizadas, que não pertenciam à igreja, ele sabia o que sempre foi o ensinamento da igreja, que fora da igreja não há salvação. Então ele olhava para essas pessoas e falava, mas essas pessoas foram virtuosas. Como que essas pessoas podem ter se salvado? A resposta de Dante: não se salvaram, elas simplesmente não estão sofrendo. É um mistério muito grande, tanto que a igreja, ela pode falar das pessoas que estão excomungadas, tudo, mas a igreja nunca chega e pronuncia afirmando categoricamente, esta pessoa está no inferno. Isso é uma coisa muito importante, você não vai achar um documento da igreja que fala, tal pessoa está com certeza no inferno. A igreja pode canonizar as pessoas e falar, essa pessoa com certeza está no céu, porque ela viveu de acordo com o que a fé da igreja ensina, com o que a igreja prega, ela frequentou os sacramentos, ela viveu esses sacramentos de uma forma frutuosa. E a vida dela reflete a graça do Espírito Santo que habita nela. Mas o próprio Jesus, ele fala nas Escrituras, ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso é uma coisa importante. Então a gente tem um espaço aqui, porque a gente tem certeza que as pessoas que creem, e de novo, crer não é só você acreditar. São Tiago já falava, né? A fé sem obras é uma fé morta. Então, quando Jesus diz quem crer, é quem crê e põe em prática. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque a salvação não vem de nós mesmos. Isso seria pelagianismo. A graça de Deus que nos salva. É a inserção no que o Papa Pio XII, acho, Pio XII, Pio IX, não sei, que ele falava que era o corpo místico, né? O Mystici Corporis. Você está unido a Cristo, porque o ser humano sozinho, ele não tem a capacidade de fazer o bem, ele não tem a capacidade de compensar o mal que ele carrega dentro de si, por causa do pecado original e por causa das próprias faltas. Então ele precisa estar unido a Cristo, que Cristo morre uma vez, e nessa uma vez ele concede a perfeita satisfação por todos nós, por todos os nossos pecados e nos salva. Tem algum trecho da Bíblia que fala, não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos, né? O nome de Cristo é o único Salvador. Então, estando unidos à igreja, estamos unidos a Cristo, estando unidos a Cristo, nós nos salvamos. Mas, o que acontece? Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas aí abre um problema. E as pessoas que creram e não foram batizadas? Os catecúmenos, né? Por exemplo, a pessoa crê, está se preparando para o batizado e morre. Ou então, por exemplo, aquela pessoa que crê, isso acontecia em muitos países, né? O batismo de sangue, o martírio. A pessoa é convertida e logo em seguida ela morre, né? Porque a pessoa é pena de morte por ser cristão. Essas pessoas vão para o inferno? A igreja assume que essas pessoas, elas podem ser salvas, porque isso claramente foi um batismo de intenção e um batismo de sangue. A gente vai ver isso com mais detalhes. Mas aquelas pessoas, por exemplo, aqueles índios que moram em lugares que ainda não foram encontrados, que não ouviram o evangelho, né? Ah, mas aquela pessoa que viveu em um lar de outra religião, onde ela nunca foi nenhuma possibilidade dela ter se convertido. Como é que ficam essas situações? Então, vamos lá. A igreja, ela deixa muito disso em aberto. O que é importante entender, fora da igreja não existe salvação. Isso é um ponto. Fora da igreja não existe salvação. Agora, é importante a gente se perguntar, o que significa estar dentro da igreja? Porque, por exemplo, você tinha o feneísmo, que era uma heresia que a igreja condenou, que falava, não existe batismo de sangue, não existe batismo de intenção, se a pessoa não foi batizada, se o padre não derramou água na cabeça dela e falou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa não foi batizada, logo ela não pode ser salva. Isso é uma coisa que precisa entender. Então vamos
ler aqui, né? O que acontece com os bebês que não foram batizados. Isso é o uso mais comum do limbo fora da obra de Dante, né? Porque Dante ele coloca esse primeiro círculo como sendo o limbo, o lugar das pessoas que não foram batizadas. E isso é uma teoria que alguns católicos têm sobre o destino dos bebês que não foram batizados. Por quê? Não são as nossas obras, não é a ausência de crimes cometidos por nós que nos salvam, é o sacrifício redentor de Cristo. A questão é, como ficam as pessoas que não receberam esse batismo, mas que não cometeram crime algum? Então a igreja tenta lidar com isso. O limbo é uma teoria, seria um lugar onde as pessoas não sofrem, mas isso tem os seus problemas, porque, por exemplo, você vê uma das penas principais no inferno é a privação de Deus. Então, se você está privado de Deus, por mais que você não tenha outras torturas, isso em si já é um male muito ruim. Estou aqui dizendo que o limbo necessariamente é uma inverdade? Não, eu estou dizendo que é uma teoria, que não é dogma. Isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas foram muito machucadas por conta dessa teoria. Elas ouviram falar e falaram assim, ah não, porque a igreja ensina que o meu bebê que não foi batizado, ele está no inferno. Não. A igreja, ela estimula, fala assim, gente, batizem. É importante que vocês batizem as pessoas, porque é o único jeito que nós temos certeza, que nós conhecemos, que a pessoa pode se salvar. Isso quer dizer que as crianças que não foram batizadas não serão salvas? Não quer dizer necessariamente. É melhor que se batize. O que vai acontecer? Deus pode, de alguma outra forma, dispor para que essas pessoas se salvem, essas crianças se salvem? Pode. A igreja, ela não sabe com certeza, entendeu? Mas por isso que ela fala, olha, o único caminho que nós conhecemos é através do batismo. Não conhecemos nenhum outro. Isso é uma coisa importante. Esse batismo pode ser e deve ser, sempre que possível, o batismo segundo a fórmula, né? Para ser válido, né? Eu te batizo, não é nós batizamos, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se falar eu te batizo em nome de Jesus, eu te batizo em nome de Deus, não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a fé da igreja, tá? Vamos ver então o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o batismo, a necessidade do batismo, as pessoas que não foram batizadas e as pessoas que morreram antes de Cristo. Catecismo da Igreja Católica, artigo 5, número 632. Cristo desceu aos infernos. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios 15, 20, pressupõe anteriormente a ressurreição que tenha ficado na morada dos mortos. Então, nesse campo, ele fala, né, que dessa ideia de que da morada dos mortos, que Jesus estava morto e voltou a viver. Mas existe ainda um outro sentido para essa frase. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que estavam ali aprisionados. Então isso é uma coisa importante. Então, isso até Virgílio, ele descreve, falando, né, daquela luz que Jesus veio como um conquistador, a invasão do inferno, que Jesus vem e resgata várias almas, resgata a alma de Noé, resgata a alma de Davi, resgata várias almas, e isso é o que nós cremos quando nós falamos, né, que Jesus, ele desceu à mansão dos mortos, que ele veio e ele abriu o paraíso, ele franqueou as portas do paraíso para aquelas pessoas que tinham morrido antes da vinda dele, mas que eram almas judias piedosas, que estavam vivendo de acordo com a antiga aliança. Só que isso não é o mesmo que o inferno dos condenados. Dante, ele meio que mescla essas duas coisas no seu livro com uma liberdade poética, como se fosse um lugar dentro do reino dos condenados, mas com uma punição mais branda. Não é a mesma coisa. Tanto que no número
633, ele fala do seio de Abraão, né? Que as almas santas que estavam esperando o seu libertador, que é a história do rico e de Lázaro. A gente vê claramente na história do rico e de Lázaro que o rico está num lugar de tormentos pedindo que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para aliviar a sede que ele tem. E Abraão fala, né? Existe um abismo entre nós, que alguém não poderia passar daqui para cá e de cá para o lugar onde você está. Então nós temos uma coisa muito clara. Antes da vinda de Jesus, porque quando Jesus conta essa história, ele ainda não havia morrido, ressuscitado e franqueado o paraíso para todos. Antes da vinda de Jesus, existia um lugar que era distinto do lugar de provação e sofrimento, que é o inferno. E nesse lugar, as almas piedosas estavam junto de Abraão. E esse lugar é a mansão dos mortos. Então, quando nós falamos, né, desceu a mansão dos mortos, que Jesus foi para lá para salvar aquelas pessoas que eram virtuosas, mas que não tinham rompido, não havia sido rompido o domínio da morte sobre elas. E Jesus veio e conseguiu romper com seu sacrifício. Número 634, que fala que a boa nova foi anunciada também aos mortos. Então é importante falar. Então Jesus, ele não foi lá para libertar aqui. Ainda no 633. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Então isso é uma coisa importante. A condenação ela ainda existe, ainda é possível que pessoas vão para o inferno por deliberadamente não aceitar a bondade de Deus, a aliança que Deus lhes propõe. Isso, no entanto, significa que... Como estão as pessoas, né? As pessoas que ignoravam Jesus, ignoravam porque ele ainda não tinha nascido, né? Mas uma vez que ele nasce, como é que fica essa situação? Vamos ler aqui como se coloca Catecismo da Igreja Católica, página, seção 846. Fora da igreja não há salvação. Como entender essa afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem do Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Aí aqui tem uma citação que vem do... Deixa eu procurar aqui. Essa citação, ela... Bom, não estou achando aqui a citação, mas ela é logo no 846, se vocês olharem, vocês vão encontrar. Apoiada na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então, a presença de Cristo nessa terra é a Igreja Católica. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como uma instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então vamos lá. Vocês percebem que existem várias lacunas aqui. Não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária para a salvação. Ou seja, se a pessoa não sabe que a Igreja Católica foi fundada por Deus através de Cristo, isso já afasta um pouco a responsabilidade dela. É diferente, por exemplo, do que um amigo meu me contou, que ele estava conversando com um conhecido que era evangélico, e esse conhecido, na verdade, ele só era evangélico formalmente, porque ele acreditava no catolicismo. Eles estavam conversando e o cara provou por A mais B para esse amigo que a religião católica era a igreja verdadeira. E nisso o cara falou, não, eu concordo com você, eu acredito. Eu não vou me converter porque isso geraria atrito entre mim e meu sogro, que é pastor.
Ou seja, o cara sabe que a Igreja Católica é a religião verdadeira e se nega a adentrar e permanecer para não criar atrito com seu sogro. Esse cara está se colocando no caminho da condenação. É diferente daquela senhorinha evangélica que viveu a vida toda dela na igreja evangélica, não conhece nada da Igreja Católica e vive piedosamente. Estou dizendo que essa senhorinha vai se salvar? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que ela vai se condenar? Não, não estou dizendo isso. Então, o que fazer nessa situação? Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus pode, por caminhos por ele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Isso é uma coisa importante. Então, a gente deve tomar muito cuidado para não acabar esquecendo aquele zelo, aquele ardor missionário de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, ele estava desesperado lá no meio dos jesuítas, querendo ir para a Índia, querendo ir para a China, querendo ir para o Japão. E ele, naquele zelo, falou assim: gente, tantas pessoas que podem se condenar porque não estão ouvindo o Evangelho. Ah, João, mas essas pessoas, se elas viviam uma vida dissoluta, se essas pessoas viviam uma vida dissoluta não sabendo que estavam pecando, ainda assim elas poderiam ir para o inferno, porque elas deveriam saber, ignorância afetada. Se você deve saber e você opta por não saber, porque você sabe assim, isso pode me gerar uma obrigação, então eu prefiro não ficar sabendo. Isso é uma ignorância afetada. E ninguém pode se eximir da lei natural, mesmo que não seja católico. Os 10 mandamentos falam, não matarás. Ah, mas eu sou, sei lá, eu sou de alguma religião que matar, assassinar não seria um problema, né? Ou eu não acredito em religião nenhuma. Nesse caso, eu acho que assassinar estaria tranquilo. Não. Você... mas eu não sabia, eu não conhecia que a Igreja Católica era a verdadeira religião. Eu matei sem saber. Mas, meu filho, isso está dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são lei natural. Você não precisa ser católico para saber que matar é errado. Ah, eu roubei. Mas veja bem, de acordo com o lugar onde eu cresci, onde eu nasci, roubar é certo. Não. Se você não é católico e você rouba, ainda assim você pode ser julgado. Se você não é católico e você mata, ainda assim você pode ser julgado. E se você é católico e você rouba e você mata, o seu pecado é ainda mais grave, porque você violou a morada do Espírito Santo no seu coração. Então, qual é a lição que nós tiramos disso? Pregar, pregar e pregar. Batizar, batizar e batizar. Viver, viver e viver. Perseverar, perseverar e perseverar. Até o fim. Pela nossa salvação. E aquelas pessoas que ignoram a fé. Pedir, pedir, pedir por elas. Deus, ele é todo misericordioso. Nós devemos entender que o que salva a pessoa, seja ela católica ou não são as obras que ela teve, até porque ela pode praticar essas obras com as piores das intenções, pode praticar as obras para se autopromover, para enganar os outros. É importante, por isso Jesus ele fala, né? Quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta. Quando deres a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Por quê? Porque, vejam bem, se Jesus
e estivesse dizendo para nós que são as obras que nos salvam, aí que tá. Aí que a porca torce o rabo. Por quê? Jesus disse: aqueles que rezam em público, fazendo escarcéu, já receberam sua recompensa. Aqueles que fazem suas boas obras, mostrando para todo mundo, já receberam sua recompensa. Quando fizerdes as suas boas obras, faz escondido, que o teu pai que vê o lugar escondido te recompensará. Então você percebe, a mesma atitude pode ser recompensada ou não. Por quê? O que está salvando a pessoa é a ação de Deus. É a ação de Deus e a pessoa está fazendo aquilo por causa de Deus. A motivação daquela atitude está em Deus por meio de sua graça. E a pessoa só consegue fazer isso, só consegue enfrentar o mundo e praticar a verdadeira caridade se ela está imbuída da graça de Deus. Então, as pessoas que não foram batizadas ou que não adentraram a Igreja Católica estão necessariamente condenadas? Nós não sabemos. O que podemos fazer por aquelas que já morreram? Pedir por elas. O que nós podemos fazer por aquelas que ainda estão vivas? Pregar e tentar convertê-las. É possível que alguém se salve sem a igreja? Não. Fora da igreja não há salvação. Aquelas pessoas que durante a vida não praticaram o catolicismo, não seguiram a doutrina da igreja, se elas se salvarem, é uma possibilidade, se elas se salvarem, elas serão salvas através da graça que vem por meio da igreja. A graça que Cristo mantém na igreja. Elas serão salvas através da igreja, mesmo que não tenham sido visivelmente parte da igreja durante sua vida. Isso é uma coisa importante. Nós sabemos que elas estão salvas? Não, não sabemos. Nós sabemos que elas estão condenadas? Não, não sabemos. Existe uma possibilidade muito grande da pessoa ter sido condenada? Existe. Deus pode ter salvo? Pode. Pode. Salvou como? Através da igreja, sempre. Sempre. Já dizia o Papa Bento XVI, a igreja existe para evitar que o mal avance sobre a terra. Então, peçamos, Senhor, a Deus a graça da conversão, primeiro a nossa conversão, né? Porque se dizemos que fora da igreja não há salvação, a nossa alma às vezes está fora da igreja. Nós, como católicos, quando nós damos mau exemplo aos nossos irmãos e mostramos uma face soberba, uma face depravada, uma face maligna, cheia de ira, nós estamos dando um mau exemplo e a nossa alma está fora da igreja. Nós precisamos nos colocar dentro da igreja e sermos humildes, porque se nós somos católicos não é por mérito nosso, ninguém merece ser católico. Já dizia o Padre Pio, a igreja não precisa de mim, eu preciso dela. Então se você nasceu católico, nasceu numa família católica, sorte a sua. Porque você não nasceu católico, todo mundo nasce pagão. Você se tornou católico porque os seus pais tiveram a bondade de te batizar e de te ensinar. E outras pessoas te instruíram no caminho da fé. Então, seja humilde e caridoso com os outros. Que o Senhor nos ajude e nos auxilie, e tenha piedade das almas que o desconhecem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.